Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações, é claro, do Flamengo, que está classificado às quartas de final da Copa do Brasil e passando pelo Palmeiras, uma classificação importante, embora não tenha atuado bem, a verdade é essa, nós já falamos sobre isso, página virada, acho que o torcedor do Flamengo agora tem que desfrutar a classificação, inclusive no futebol carioca, apenas Flamengo e Vasco conseguiram chegar às quartas de final da Copa do Brasil. Botafogo foi eliminado para o Bahia e o Fluminense foi eliminado para o Juventude dentro do Maracanã, mesmo jogando com o time todo titular. Saiu atrás, 2-0, até tentou correr atrás do placar, fazendo 2 gols em 1 minuto ali nos minutos finais, mas acabou sendo eliminado para o Juventude. Então Flamengo e Vasco são os representantes cariocas ainda na Copa do Brasil. E no vídeo de agora vamos falar sobre Gabigol, novamente envolvido com polêmica com a torcida do Flamengo. Pois é, a gente vai trazer aqui uma atitude do jogador que desagradou a grande maioria nas redes sociais. Confesso que eu estou curioso para ver a reação da torcida no próximo jogo do Flamengo no Maracanã, como será a reação. E a gente vai comentar aqui o que pensa a diretoria e o departamento de futebol sobre essa nova polêmica envolvendo o Gabigol. E tem também o que pensam, na verdade, os candidatos à eleição do Flamengo em relação à renovação de contrato do Gabigol. Eles foram procurados. O que eles falaram, a gente vai contar no vídeo de agora também. E tem novidades sobre a possível saída de Fabrício Bruno para o Rennes, a venda milionária, e o Flamengo fez algumas exigências. Nós vamos trazer bastidores dessa negociação. Vamos para as informações. Antes de mais nada, uma curiosidade. Você sabia? Flamengo tem a melhor defesa entre os clubes da Série A na temporada inteira. São apenas 26 gols sofridos em 46 jogos. Isso dá uma média aí de um gol sofrido a cada 2 jogos. Tudo bem. O Flamengo, a fase do Flamengo, bola aérea defensiva é terrível. Inclusive, recentemente o Tite contratou um auxiliar para trabalhar nesse quesito. O auxiliar está lá há cerca de 3 semanas. Até o momento, não surtiu efeito. Porque o Flamengo sofreu gol de bola aérea contra o Palmeiras, 2 gols. Sendo que foi um anulado de maneira milimétrica. O Flamengo teve sorte em relação a isso. Precisa melhorar nesse quesito. A bola aérea defensiva do Flamengo está terrível. E não é culpa de um jogador, da zaga, não é isso. Por exemplo, no gol do Palmeiras ontem, o que valeu, eu achei que o Matheus Cunha deu mole. Bola na pequena área é do goleiro. O goleiro tem que sair. Seja para socar, para segurar, é do goleiro. O goleiro pode usar as mãos. Não faz sentido o cara ficar parado ali. Aí ele viu o adversário cabecear e fazer o gol. Mudando de assunto, vamos logo para o assunto Gabigol, a polêmica da vez. Após o jogo, o Gabigol foi flagrado com uma camisa do Palmeiras amarrada aqui na cintura, conversando com o Everton, goleiro do Palmeiras, uma longa conversa com o goleiro do Palmeiras, e depois uma foto viralizou. Eu confesso que eu não sei de quem é a foto, tá? Mas viralizou por aí. Eu queria dar o crédito ao fotógrafo. Ele balançando a camisa do Palmeiras. Nas redes sociais, essa atitude do Gabigol revoltou os rubro-negros. Todo mundo caindo em cima do Gabigol. Em cima. O Gabigol chegou a responder, tá? A verdade é essa. Eu vou ler aqui o que ele botou. Na verdade, teve um torcedor, um perfil, que parece, enfim, um perfil que eu não sei quem é, Just Someone, pode ser qualquer pessoa, inclusive ele, né? Ele botou assim: se ele fosse titular, a matéria seria sobre o Gabigol sacanear o Palmeiras depois da eliminação. Aí o Gabigol foi, repostou e botou: entendeu? Vocês estão chatos, hein? Aí, outro perfil, um tal de Leão: explica o óbvio para eles, ídolo. Pode ser qualquer pessoa, inclusive o empresário dele. Aí o Gabigol foi e botou: tudo é forma como vocês veem e vocês estão escolhendo o lado da chatice. PQP. Hoje, lá no SBT, teve até um debate. Por exemplo, os meus amigos Lucas Pedrosa e Fernanda Maia, que fazem um programa comigo, entenderam como se ele estivesse dizendo que ele estava provocando o Palmeiras. Eu não entendi dessa maneira. Continuo sem entender dessa maneira. Eu acho que quem quer provocar, chega e provoca direto. Tal como ele já fez com o Palmeiras, inclusive, pegando o microfone e dizendo que o Palmeiras não tem mundial. Eu acho o seguinte: o Gabigol, ele quis chamar a atenção de alguma forma. Não chama mais atenção dentro de campo, tanto é
que ele nem entrou em campo. Ele hoje é um jogador que não faz mais a menor falta ao Flamengo. A verdade é essa. E para mim, o Gabigol ele faz tudo pensado. Isso é opinião, não é informação. Para mim, ele já foi para o estádio pensando em fazer isso. E fez. Mas aí tem um contexto. Gente, para que fazer isso? Qual é a necessidade de fazer isso? De balançar a camisa do Palmeiras, um clube que tenta a contratação dele para 2025. Isso aí é notório, todo mundo já sabe disso. Qual era a necessidade de ele fazer isso? Chamar atenção? Parabéns, ele conseguiu. Agora estamos aqui novamente falando de uma polêmica envolvendo o Gabigol. Vene, o que pensa o departamento de futebol? O departamento de futebol é formado por seres humanos. Alguns acham desnecessário esse tipo de postura do Gabigol, outros falam que é indiferente, que não muda em nada, e assim a vida segue. Ah, ele vai continuar no elenco? Sim, ele vai continuar no elenco, ele tem contrato com o Flamengo continua pagando ele muito bem, por sinal, em dia. Aí a renovação de contrato, o Landim já falou sobre isso, ofereceu 1 ano de contrato com um aumento muito bom, por sinal, de 50%, e ele não quis. Beleza, o Landim vai ser presidente até dezembro. E os candidatos à presidência do Flamengo em dezembro? O que eles pensam? O jornal o Globo procurou Rodrigo Duns, Valim Vasconcelos, Maurício Gomes de Matos e BAP, que são os candidatos até o momento à eleição do Flamengo, e eles falaram o seguinte: Rodrigo Duns, que é o candidato da situação, apoiado por Rodolfo Landim. O Duns disse que manteria a proposta e qualquer outra da atual gestão. Beleza. Ele faz aquilo que o Landim fizer nesse momento. Valim manteria a proposta da atual gestão e conversaria com o jogador para saber se estaria comprometido ou não. Maurício Gomes de Matos, intenção é manter o jogador, mas não tomaria nenhuma decisão sem saber antes o orçamento da próxima temporada. E o BAP não respondeu ao questionamento. Então é mais uma polêmica. Inclusive o Gabigol, hoje, quinta-feira, foi folga geral para o elenco. O Gabigol continuou lá em São Paulo, não voltou para o Rio de Janeiro, e ele foi flagrado na noite de ontem, depois da classificação no Flamengo, ele em um show lá no São Paulo do cantor Thiaguinho, que é amigo pessoal dele, ele subiu no palco. Enfim, esse ato eu não vou julgar porque é folga, sabe? Cada um faz o que quiser na folga, desde que não atrapalhe o desempenho no treinamento. Por exemplo, amanhã é reapresentação, ele tem que estar lá no ninho. Se ele faltar, aí sim a gente pode falar. Agora, folga. Vene, você faria isso? Quem me conhece sabe, eu odeio a noite. Eu odeio a noite. Eu não bebo, eu não gosto de sair à noite. Pelo contrário, deu 8 horas da noite eu me tranco em casa. Mas isso é o Vene Casagrande. O Gabigol, ele gosta da noite. Ele gosta. Inclusive, ele é cantor também, ele é trap, ou rap, sei lá qual é a nomenclatura disso. Ele já lançou música. Ele gosta. Nesse ponto aí, eu não vou debater. Sabe, é a vida pessoal do cara, horário de lazer, desde que ele não bote a camisa do Corinthians, tal como ele fez na casa dele, problema dele. Então, nesse ponto, agora, balançar a camisa do Palmeiras eu achei totalmente desnecessário e para mim foi caso pensado para chamar a atenção. E o que vocês pensam sobre isso? Não foi polêmico, enfim, estão exagerando, estão criticando o Gabigol, é exagero. Quero a opinião de vocês, vocês podem comentar à vontade. Sobre Fabrício Bruno, vamos lá, galera. Ontem o Flamengo emitiu uma nota oficial desmentindo que um vídeo que está viralizando por aí, de um influenciador, eu não vou falar o nome do influenciador, porque nem o Flamengo disse, apenas citou influenciador, dizendo que os dirigentes, mostrando o vídeo lá, que os dirigentes estavam reunidos com o empresário Fabrício Bruno no hotel. As pessoas que aparecem no vídeo são conselheiros do Flamengo junto com os dirigentes do Flamengo. Mas, como a gente informou, de fato, o empresário Fabrício Bruno esteve no hotel. Inclusive, o próprio Marcos Braz confirmou isso na entrevista coletiva ontem. Teve a conversa sobre a possível venda do Fabrício Bruno. O empresário disse que o Rennes topa pagar aquilo que o West Ham ofereceu ao Flamengo. O Flamengo havia aceitado, mas o Flamengo fez exigências, por exemplo, forma de pagamento. O Flamengo quer uma forma de pagamento X, o Rennes quer Y. Os bônus, por exemplo, a proposta de 3,5 fixo, mais 1,5 bônus. Esses bônus são em cima de quê? Partidas, quando ele completar X partidas, ou se ele for convocado para ser... Estou dando um exemplo. Então são exigências normais de uma negociação.
Vênia, você acha que o Fabrício Bruno vai ser vendido? Eu acho. Feeling, não é informação. Mas é feeling em cima daquilo que me falam dentro do Flamengo. Então, é esperar, é aguardar. Inclusive, uma outra informação já emendando aí, porque envolve o zagueiro. O zagueiro Cleiton, que, enfim, entre aspas, está esquecido lá no Flamengo, mas esquecido entre aspas mesmo, porque o Tite adora esse jogador, a comissão técnica do Tite adora esse jogador. O Flamengo aposta muito no Cleiton. Tanto é que o Cleiton recebe várias propostas para ser vendido, para ser emprestado, e o Flamengo recusa todas. E os empresários cobram o Flamengo no sentido: beleza, vocês recusam as propostas, mas o Cleiton não é nem utilizado. Em muitos casos treina à parte. Aí a diretoria responde: é porque a gente acredita nele, é por isso que a gente recusa. Vai chegar o momento dele. Inclusive, pode ser uma reposição imediata, caso o Fabrício Bruno seja vendido após o jogo contra o Palmeiras, inclusive, no domingo. Estou dando um exemplo. Então fica aí as informações apuradas nessa quinta-feira de pós-jogo, porque como eu não vou conseguir fazer a live por conta de compromissos profissionais, ainda bem, eu estou olhando para o lado aqui porque eu estou vendo as entrevistas de pós-jogo. O Flamengo está classificado, é para se comemorar. Uma classificação importante na Copa do Brasil, diante de um adversário extremamente difícil, complicado, mas a gente precisa fazer algumas ponderações. Ponderações essas que eu acho, assim, super importantes por conta da postura do Flamengo no jogo lá no Allianz Parque, em São Paulo. Postura de time pequeno. A gente tem muita coisa para falar sobre esse duelo. Eu vou dar minha opinião do que eu vi do jogo, da postura do Flamengo, das escolhas do Tite, enfim, tem muita coisa para a gente abordar. Antes de mais nada, quero pedir para vocês se inscreverem no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos e com as amigas para fazer o canal crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Se quiser ajudar de maneira financeira, o meu muito obrigado. Desde já, o Pix está aí na descrição, pode mandar à vontade. Repito, qualquer ajuda será super bem-vinda. Vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, eu sou jornalista, todo mundo obviamente sabe disso, e é duro dizer isso, mas parece que o torcedor do Flamengo hoje estava torcendo para um time pequeno. Porque a atitude do Flamengo, desde o primeiro segundo de jogo, foi uma atitude de time pequeno, de time covarde. Entrou com o regulamento debaixo do braço, sabia que estava vencendo por 2-0 e desde o primeiro segundo chamou o adversário para o seu campo. E foi por conta disso que o Palmeiras cresceu e muito. O Flamengo não pode ou não poderia ter uma atitude como essa diante de um adversário extremamente difícil e complicado. O Palmeiras não vive um bom momento dentro de campo, é bem verdade, mas você tem que ter respeito. E como que você pode ter respeito diante de um Palmeiras? Partindo para cima, marcando sob pressão, indo para o ataque, fingindo como se o jogo tivesse 0-0, mas essa não foi a postura do Flamengo. Foi uma postura extremamente covarde, desde o primeiro segundo. Dito isso, o Flamengo no primeiro tempo sofreu muito, muito mesmo, muito. Tomou gol, a torcida comemorando a classificação, isso precisa ser dito também. Eu acho que a classificação é extremamente importante, a verdade é essa. Mas acho que o Flamengo precisa tirar muitas lições no jogo de hoje. Primeira lição: não pode ter esse tipo de postura de time pequeno. Postura de time covarde. Eu não acreditava que o Flamengo fosse ter uma postura tão covarde como essa. Atuações terríveis. Terríveis. O Alan, olha, eu vou te falar, Alan, é duro defender sua titularidade. Inclusive, você levou um cartão amarelo, você estava pendurado, está suspenso para o próximo jogo. Eu fiz uma postagem informando isso nas minhas redes sociais. Deu mais de 1000 respostas no Twitter, todo mundo comemorando, Alan. Algo precisa ser feito. Inclusive, também não entendi as decisões do Tite, sobretudo no intervalo, quando ele tira o Luiz Araújo e bota o Davi Luiz, ficando com 3 zagueiros, depois ele bota o Léo Ortiz, 4 zagueiros em campo, chamando totalmente o Palmeiras.
A verdade é o seguinte, o Palmeiras mereceu vencer por 1-0. Mereceu. Inclusive, fica aí uma informação. Desculpa, o Palmeiras volta a vencer o Flamengo dentro do Allianz Parque desde 2017. De lá para cá eram 7 jogos, 2 vitórias do Flamengo, 5 empates. O Palmeiras mereceu vencer. Eu tenho certeza que a torcida do Palmeiras gostou demais da postura do Palmeiras no Allianz Parque. Porque o Flamengo teve a mesma postura que o Palmeiras teve no Maracanã. Mas isso é errado. O Flamengo tinha percebido já que a postura que o Palmeiras teve no Maracanã não era ideal. E teve esse tipo de postura lá dentro do Allianz Parque, chamando a todo momento o Palmeiras para o seu campo de defesa. A verdade é essa. Alguns jogadores dando a vida em campo, no ponto de vista raça, disposição, Fabrício Bruno, Léo Pereira. O Pedro, coitado, foi muito pouco acionado. Muito pouco. Mas ao menos correu, mostrou disposição. Mostrou muita disposição. O Arrascaeta mal. O De La Cruz faz muita falta ao time do Flamengo. Muita falta mesmo. O Cebolinha entrou nos minutos finais nitidamente porque entrou na base de sacrifício. Porque não era nem para ele jogar. A informação que eu tenho era essa. Então eu acho que o Flamengo se classifica muito mais na base da sorte do que do juízo. O Tite tem que comemorar muito. Porque se tivesse sido eliminado dentro do Allianz Parque, atuando desse jeito, com esse tipo de postura, olha, Tite, a pressão que ia ficar em cima de você ia ser grande. Eu também não posso deixar de falar da arbitragem. O Flamengo teve um lance no primeiro tempo que o Gerson foi derrubado dentro da área e, estranhamente, o VAR não chamou para analisar. Inclusive, a arbitragem nessa quarta-feira foi pífia, porque no jogo do Botafogo, verdade seja dita, o Botafogo foi eliminado para o Bahia, mas o Botafogo foi muito prejudicado na expulsão do Gregory, que não era para ter sido expulso ainda no primeiro tempo. A arbitragem novamente chamando a atenção. E não custa nada lembrar, no jogo de ida lá no Maracanã, o Veiga deveria ter sido expulso e não foi expulso. Atuou no jogo de hoje porque não foi expulso no jogo de ida. Repito, o Flamengo tem que comemorar a classificação. Sim, é óbvio. Mais de 4 milhões caindo na conta, classificação na Copa do Brasil, você passa do Palmeiras, querendo ou não, isso te dá moral. O Flamengo tem jogo contra o Palmeiras novamente no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Esse jogo, para mim, é um dos jogos mais importantes do ano. Nesse mês, só perde para mim o jogo do Bolívar na próxima quinta-feira pela Libertadores da América. Um jogo muito importante. Agora, fica o aprendizado. Não pode jogar dessa maneira, porque foi uma vergonha a forma como o Flamengo jogou diante do Palmeiras. Passou na base da sorte e não do juízo. E vou além. O Flamengo era para ter feito um resultado mais elástico no jogo de ida. Foi porque não fez. Deu uma, entre aspas, sobrevida ao Palmeiras. O Palmeiras mostrou que é um time grande demais, com bons jogadores e um treinador que não desiste nunca, que foi expulso, inclusive, no fim do segundo tempo, fazer um gesto obsceno, segundo a arbitragem. E a transmissão ainda falou sobre isso. Se eu não me engano, o repórter André Renan falou que o Abel sempre puxa a calça quando levanta. Ele fica agachado, ele levanta e puxa a calça. Enfim, fica a informação. Mas sobre o jogo, o Flamengo jogou muito mal mesmo. Uma postura covarde, coletivamente falando, não foi bem. Os jogadores pareciam que estavam jogando a primeira vez juntos. Zero entrosamento. O próprio Gerson, um jogador que estava se destacando muito nos últimos jogos, não se destacou dessa vez. Não se destacou, mas não é culpa dele, é culpa do coletivo. E individualmente falando, os jogadores também não foram bem. A verdade é essa. O Matheus Cunha fez aquilo que tinha que fazer mesmo em determinados momentos, Cera, porque o Everton fez aqui no Maracanã. Então tem que fazer mesmo, tá certo. Mostrou experiência, o goleiro, que continua sendo o goleiro da Copa do Brasil, quer queira você ou não. Agora, o maior aprendizado que o Tite tira desse jogo é: não dá mais para insistir no Alan.
Não dá mais. Infelizmente, a torcida perdeu a paciência e eu tenho um certo receio do Alan não conseguir mais jogar com a camisa do Flamengo, no ponto de vista pressão. E ele tem se mostrado um jogador que não aguenta pressão. Agora, dito isso tudo, comemora, torcedor rubro-negro, comemora porque é uma classificação importante na Copa do Brasil, chega às quartas de final, depois de passar pelo Palmeiras, que hoje é o maior rival do Flamengo no futebol brasileiro. Comemora, vibra bastante. Amanhã tem resenha no SBT Sport Rio, sabe por quê? O Botafogo foi eliminado, foi prejudicado pela arbitragem? Sim. Mas a gente vai deixar de zoar a Fernandinha Maia por conta disso? Não. É claro que amanhã tem resenha no SBT Sport Rio. O Flamengo passou, o Vasco passou e o Fluminense tá perdendo de 1-0 para o Juventude. Abre o olho, tricolor! O Flamengo, sob o comando de Felipe Luiz, garantiu a classificação antecipada para as quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Em uma partida disputada na noite de quinta-feira, o time rubro-negro superou o Ceará por 2-0 fora de casa, assegurando matematicamente a vaga com 3 rodadas de antecedência. O jogo começou com o Flamengo abrindo o placar logo aos 5 minutos, graças a um pênalti cobrado por Iago. No entanto, o time carioca enfrentou um revés ainda no primeiro tempo, quando o Wallace Liam foi expulso. Mesmo com 1 a menos, o Flamengo ampliou a vantagem no início da segunda etapa, com Zé Wellington marcando após um belo passe de letra de Lohan, que retornou ao Sub-20 após atuar pela equipe principal na semana anterior. Apesar de não ter se destacado tanto quanto em partidas anteriores, Lohan quase marcou um gol de cobertura, mas a bola passou raspando a trave. O Ceará, ainda na luta por uma vaga na classificação, pressionou e teve a chance de diminuir com um pênalti no final do jogo, mas o goleiro Lucas Furtado defendeu a cobrança de João Vitor. Com essa vitória, o Flamengo alcançou 31 pontos, igualando-se ao Grêmio, vice-líder, e se tornando inalcançável para Santos e Bahia, que estão fora do G8 com 24 pontos. Felipe Luiz, em sua primeira temporada como técnico, que começou com uma derrota, agora vê sua equipe classificada com folga, mesmo antes do confronto adiado contra o Grêmio no próximo dia 17. Além do Flamengo, Palmeiras, com 38 pontos, Grêmio, 31, e Atlético PR, 31, também já garantiram suas vagas nas quartas de final. O próximo desafio do Flamengo no Brasileiro será na quarta-feira da próxima semana, contra o Bragantino, em Atibaia, às 15 horas, horário de Brasília. Na última rodada, a equipe de Felipe Luiz enfrentará o Internacional no dia 21, no Rio de Janeiro.